Ministro, o senhor fala aí da figura do presidente Lula. Naturalmente, São Paulo é uma peça fundamental em qualquer estratégia de campanha presidencial. Vai ser um estado importantíssimo tanto para a campanha petista quanto para a campanha de Flávio Bolsonaro. Mas a campanha do presidente Lula está atravessando uma sucessão aí de denúncias, de notícias extremamente fortes e que impactam também a campanha do senhor. E indiretamente, eu imagino, gostaria que o senhor dissesse para a gente como que o senhor enxerga essas crises, principalmente o caso Lulinha, o filho do presidente novamente envolvido no noticiário. Agora, mais recentemente, esse caso do Marcola, ex-chefe de gabinete do presidente, recebimento de dinheiro de uma lobista de uma forma extremamente suspeita. E, para completar, a gente ainda tem o ex-líder do governo, Jacques Wagner, envolvido aí com ex-sócio de Daniel Worcaro, também com uma série de atividades que levantam questionamentos, inclusive, entre os seus correligionários. Como que o senhor enxerga essas crises e de que forma que isso pode afetar a sua campanha? Olha, para mim, a questão da ética está acima de qualquer outra. Em cima da questão partidária, acima de qual a religião da pessoa, qual o time de futebol da pessoa. Ética é ética. E o apreço que eu tenho pelo presidente Lula é que ele, ao contrário do seu antecessor, que mudou o ministro da Justiça, mudou o diretor-geral da Polícia Federal, mudou o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro para proteger o filho, que é o Flávio Bolsonaro, atual candidato à presidência da República, né? O presidente não faz isso. Ao contrário, ele teve conversa com o André Mendonça, colocou tudo à disposição do esclarecimento do que quer que seja e disse, se meu filho, se o meu ministro, quem quer que seja, tiver feito coisa errada, vai pagar na medida do erro, nem mais nem menos. Errou muito, pagar muito, errou pouco, pagar pouco, mas vai todo mundo pagar na forma da lei, porque a lei está para ser cumprida. Não é o caso do bolsonarismo. Você tem 3 ministros do Bolsonaro envolvidos com o caso Master. A corrupção do caso Master começou no Banco Central do indicado do Bolsonaro. Do indicado do Bolsonaro. O Master cresceu durante os 6 anos da gestão do presidente do Banco Central indicado pelo Bolsonaro, com a corrupção praticamente demonstrada de 2 diretores do Banco Central. E não aconteceu nada. O próprio Flávio tem áudio pedindo 130 milhões de reais. 130 milhões de reais. A gente precisa também colocar as coisas em escala. 130 milhões de reais para um fundo administrado pelo advogado do irmão dele, Eduardo Bolsonaro. Ou seja, tudo tem que ser passado a limpo. Não existe essa coisa de é amigo, é inimigo, é parente, não é parente. Só que o Lula deixa investigar e o Bolsonaro não. Mas, ministro, o senhor acha que, por ser chefe de gabinete do presidente da República, aquela pessoa que tem acesso a quem vai falar com o presidente da República, o Marcola errou de ter feito esse pedido de empréstimo para a Roberta Luxinger? Olha, você tem que colocar a coisa do ponto de vista da dimensão de protocolo, ético e tudo mais, e a questão jurídica. Né? A questão jurídica, ele tem que se defender perante as autoridades. Pedi, paguei, não paguei, se explicar, né? E saber se a autoridade competente vai considerar verossímil a sua explicação. O senhor se convenceu dessas Agora, explicações? eu acho que assim, nós estamos sinceramente, nós estamos numa situação política que exige muito cuidado, que exige muita... A gente precisa saber que tem muita gente envolvida com coisa muito grande no Brasil. A fraude do Master é da ordem de 60 bilhões de reais. 60 bilhões de reais. Aí você fala, bom, se alguém te der um vinho de R$1.000 de presente, você recebe? Né? Fala, 1.000 para 60 bilhões. Não recebo porque a lei fala que você só pode receber presente de até R$100. Então, paciência. Se a lei fala que é 100 e a garrafa de vinho custa 1.000, você tem que devolver para quem te presenteou.
Então, eu sou, na minha vida pessoal, você sabe que eu sou das poucas pessoas que nunca encontrou Vorcaro na vida. E eu era ministro da Fazenda. O cara tentou me abordar de todo jeito, nunca chegou perto de mim. A Roberta Luxinger, o senhor já viu? Talvez eu não reconheça ela, nunca tive com ela num ambiente, nunca presenciei uma reunião com ela, nunca fui convocado. Poderia ter sido convocado para uma reunião com ela, mas também não foi o caso. Então, o que eu quero te dizer é que no Ministério da Fazenda a gente tem regras que para a pessoa chegar lá, sabe, tem filtros para proteger a autoridade. Não é porque vai acontecer alguma coisa errada, é de proteção da autoridade. Agora, é um ambiente que precisa ser reformado, a política. Você perguntar para a opinião pública o que ela pensa da classe política, ela tem muitas razões para considerar todo mundo suspeito como princípio. Mas não é verdade. Tem gente muito correta, tem gente que pode cometer deslizes e tem gente que é criminosa. Agora, na ética, você tem que... cada um responda pelos seus atos na forma da lei. Mas a resposta... desculpa, é só um complemento muito rápido. Mas a resposta do próprio presidente e do comando do PT também, de dizer, quem nunca pediu um empréstimo para um amigo, também não é... conivente. Não é uma certa omissão diante da gravidade da situação? Porque se fosse um auxiliar do senhor, passando exatamente por essa mesma situação, esse tipo de informação, dizer, não tem nada demais, é só um empréstimo de um amigo? Clarice, o Banco Master financiou, por exemplo, a campanha do Tarcísio e a campanha do Bolsonaro, em 2022. Aí você pode falar assim, olha, mas naquela altura, ninguém poderia imaginar que o Vorcaro fosse, ou o Zettel, que foi quem financiou os dois, que é o cunhado do Vorcaro, ninguém poderia imaginar que o cara fosse assim. Mas será que você não tem que ter os cuidados devidos? Será que não tinha que saber quem era o cara? Então, essas perguntas. Será que é verdade que aquele filme de segunda categoria custou 134 milhões de reais para ser feito? Você contratou quem para fazer aquele filme? Qual o ator de Hollywood que você contratou? Então, essas perguntas cabem fazer, mas assim, nós estamos falando do candidato a presidente, que tem 100 imóveis comprados com dinheiro vivo. Nós estamos falando desse cara. E assim, parece que o Flávio Bolsonaro saiu do radar da imprensa, sabe? Um cara que comprou 100 imóveis com dinheiro vivo, com rachadinha praticamente comprovada, aí pegaram uma falha formal do processo para travar o inquérito. Vamos combinar, para presidir a República do país, né? Então, eu repito, todo mundo tem que responder pelos seus atos, na forma da lei e segundo a gravidade dos atos praticados. Mas eu acho que a gente tem que conversar sobre o cenário todo que está acontecendo e deixar a polícia trabalhar, deixar o judiciário trabalhar.